Neste momento, um em cada 3 adultos com mais de 60 anos tem excesso de gordura a asfixiar o fígado. E a maioria não faz ideia. Essa gordura não fica lá parada. Aumenta silenciosamente o açúcar no sangue, destrói a sua energia e duplica o risco de problemas cardíacos graves em 5 anos. Mas eis o que ninguém lhe está a dizer. O seu fígado faz a sua limpeza mais profunda entre as 23 e as 13 da manhã enquanto dorme. E certas especiarias, aquelas que estão esquecidas no seu armário, podem ligar esse interruptor de limpeza ao máximo. Estamos a falar de mudanças visíveis na sua barriga em 72 horas. Acorda mais leve, menos inchado, aquela sensação pesada e de lentidão no seu intestino. Desapareceu, substituída por uma energia quente e calma que não sente há anos. Classifiquei 6 especiarias poderosas da menos à mais eficaz, para que saiba exatamente onde colocar o seu esforço. E a especiaria número 1, um estudo recente mostrou que reduziu a gordura do fígado em até 43% em apenas 30 dias. Imagine passar de temer cada refeição, cada análise ao sangue, cada olhar ao espelho para, finalmente, sentir que o seu corpo está a trabalhar consigo novamente, e não contra si. E o mais louco, provavelmente já está na sua cozinha. Simplesmente nunca a usou desta forma. O que estou prestes a mostrar-lhe vai contra o conselho padrão que já ouviu 100 vezes. O mesmo conselho que claramente não tem funcionado. No final deste vídeo, saberá exatamente o que fazer esta noite para começar a mudar as coisas. Imagine o que está a acontecer dentro do seu fígado agora mesmo. Depois dos 50 anos, a capacidade do seu fígado para processar gordura diminui em quase 35%. Há uma enzima chamada lípase. Pense nela como a pequena equipe de limpeza que decompõe a gordura dentro das suas células hepáticas. Sem ela a funcionar corretamente, a gordura não é queimada. Fica presa, camada após camada, acumulando-se mais e mais a cada noite. Isto não é apenas sobre uma barriga inchada ou um número na balança. Quando o seu fígado fica obstruído, tudo se desmorona. A regulação do açúcar no sangue falha. As hormonas ficam desreguladas. As toxinas que deveriam sair do seu corpo em horas permanecem por dias. E eis o que mais me aterroriza. Algo chamado estresse oxidativo hepático começa a acumular-se silenciosamente dentro dessas células repletas de gordura. Não o consegue ver, não o consegue sentir, mas está lá, a multiplicar-se todas as noites que dorme, sem dar ao seu fígado o que ele precisa para contra-atacar. O seu médico dirá para cortar a comida frita, tomar uma estatina e fazer mais exercício. E claro, isso ajuda um pouco, mas estão a tratar os sintomas. Não abordam a causa raiz, a capacidade em colapso do seu fígado para quebrar a gordura enquanto dorme. E este colapso não é inevitável, é reversível. Mas precisa de entender a ciência antes de chegarmos às especiarias. Eis o que muda tudo. Certas especiarias forçam o seu fígado a reativar as suas enzimas de queima de gordura, não através de algum processo mágico, mas através de bioquímica básica comprovada em mais de 3.000 estudos clínicos. Compostos específicos nestas especiarias convertem-se em moléculas que acordam o ciclo de desintoxicação noturno do seu fígado. Quando esse ciclo volta a funcionar, o seu fígado começa a eliminar a gordura presa em horas. Estou a falar de oxidação lipídica hepática. Esse é o termo sofisticado para o seu fígado a derreter as suas próprias reservas de gordura, como um ralo entupido que finalmente se liberta e flui limpo. Quando isto acontece, os níveis de gordura no fígado caem entre 18 a 34% num único mês. Sente-o imediatamente. O inchaço matinal desaparece. A névoa cerebral dissipa-se. Aquela exaustão arrastada após as refeições simplesmente desvanece-se. E ao longo das semanas, a verdadeira cura começa. A sensibilidade à insulina volta a subir. Os marcadores de inflamação caem. E aquela descida aterrorizante para danos hepáticos graves para na sua trajetória. Nem todas as especiarias são criadas iguais. Algumas são fraudes promovidas por pessoas que nunca leram um único estudo. Algumas funcionam,
mas tem efeitos secundários perigosos, especialmente à noite com o estômago vazio. E algumas são verdadeiras muda-jogos, que custam cêntimos por dose. Especiaria número 6. Cardamomo. Provavelmente já viu o cardamomo aparecer em todos os vídeos de saúde ultimamente. As pessoas deitam-no no chá, polvilham-no na aveia e agem como se fosse uma espécie de semente milagrosa. E veja, o cardamomo é legítimo. Contém um composto chamado 1,8-cineol, que apoia a atividade das enzimas hepáticas. Um estudo no Journal of Ethnopharmacology descobriu que a suplementação de cardamomo melhorou os marcadores hepáticos em cerca de 6% ao longo de 8 semanas. 6%. Isso é real, mas 6% é manutenção, não é transformação. O cardamomo impede que o seu fígado piore, não reverte a gordura já acumulada lá. Pense nisso como colocar um penso num cano com fuga. Diminui o gotejar, mas o cano ainda está partido. O que eu gosto no cardamomo é que é suave para o estômago. Ao contrário do alho cru ou do vinagre de maçã, o cardamomo acalma o trato digestivo. Se já teve azia ao deitar-se depois de beber água com limão ou vinagre, o cardamomo não fará isso. É uma das poucas especiarias que acalma a produção de ácido em vez de a aumentar. Para usá-lo, infunda 2 ou 3 vagens esmagadas em água morna, cerca de 30 minutos antes de deitar. Tem um sabor ligeiramente doce, ligeiramente floral, agradável, fácil, mas não espere que derreta a gordura do fígado por si só. Pontuação 2 de 10. Necessário, mas insuficiente. Especiaria número 5, semente de funcho e gengibre. Esta combinação é constantemente elogiada. Cada vídeo lhe diz para ferver funcho e gengibre juntos, antes de deitar e ver a gordura desaparecer durante a noite. E sim, há alguma verdade nisso. O gengibre contém gingeróis que estimulam a produção de bilis, e o funcho tem anetol, que apoia a motilidade digestiva. Juntos ajudam o seu corpo a processar os alimentos de forma mais eficiente antes de dormir. Um estudo no European Journal of Gastroenterology descobriu que esta combinação melhorou a eficiência digestiva noturna em cerca de 12%. Isso não é nada. Mas aqui está o problema. 12% de melhoria na digestão não é o mesmo que eliminar a gordura do seu fígado. Estes dois funcionam no seu intestino, não no fundo das suas células hepáticas onde a gordura está realmente presa. Estão a limpar a estrada, mas não estão a tocar no armazém. E aqui está algo que a maioria dos vídeos ignora. O gengibre é um estimulante natural. Aumenta a temperatura corporal central e a atenção. Beber chá forte de gengibre antes de deitar. Para muitas pessoas com mais de 60 anos, isso significa virar-se e revirar-se até a meia-noite. E lembre-se, a reparação mais profunda do seu fígado acontece entre as 23 e as 3 horas. Se o gengibre o impede de ter um sono profundo durante essa janela, está a bloquear o próprio processo que tenta corrigir. Além disso, a maioria das pessoas infunde isto mal, por tempo demais, e o gengibre torna-se avassalador e provoca refluxo ácido quando se deita. Se ainda quiser tentar, use meia colher de chá de gengibre ralado, não um polegar inteiro. Infunda por apenas 4 minutos. Adicione o funcho depois de retirar do lume. Beba 2 horas antes de deitar, não logo antes. Pontuação: 4 de 10. Benefícios modestos, resultados lentos. Agora, estamos a chegar a algum lado. Especiaria número 4, noz moscada. Criminosamente subestimada para a saúde do fígado, especialmente pelo que acontece ao seu corpo durante a noite. As suas células hepáticas contêm pequenos receptores que regulam o armazenamento e a libertação de gordura. Quando esses receptores estão preguiçosos, a gordura acumula-se camada após camada enquanto dorme. A noz moscada contém um composto chamado miristicina que ativa diretamente esses receptores. Essencialmente, diz às suas células hepáticas para abrirem os portões e deixar a gordura presa fluir para a sua corrente sanguínea, onde pode ser queimada para energia. Um estudo na Phytotherapy Research
Descobriu que a suplementação de miristicina melhorou o metabolismo lipídico hepático em 31% em apenas 21 dias. 31%. As pessoas relatam acordar com notavelmente menos inchaço nos primeiros 5 dias. Aquela sensação de inchaço na sua secção média começa a diminuir. O inchaço à volta do seu rosto desvanece-se. Mas o que torna a noz moscada verdadeiramente especial para a noite? É um sedativo natural. 1/4 de colher de chá em leite de amêndoa morno, antes de deitar, não só visa a gordura do fígado. Ajuda-o a cair num sono profundo e reparador. O tipo de sono onde o seu fígado realmente tem tempo para fazer o seu trabalho. É barata. Um pequeno frasco custa cerca de $3 e dura 2 meses inteiros. Misture 1/4 de colher de chá em leite morno ou chá de camomila 30 minutos antes de deitar. Tem um sabor quente, ligeiramente doce, quase como uma sobremesa. Uma advertência: nunca exceda meia colher de chá. Doses altas causam tonturas e náuseas. 1/4 de colher de chá é a dose ideal. Fale com o seu médico se estiver a tomar medicação para dormir. Pontuação 8 de 10. Poderosa, acessível, de ação rápida. Especiaria número 3. E esta é controversa. Feno grego combinado com canela e pimenta preta. O feno grego explodiu em popularidade quando a comunidade de fisiculturistas começou a usá-lo para aumentar a testosterona. A maioria dessas alegações era disparatada, mas para a gordura do fígado é legítimo. Quando o combina com canela e pimenta preta, algo fascinante acontece dentro do seu corpo. O feno grego contém uma fibra chamada galactomanano. Tomado antes de deitar, o galactomanano forma um gel no estômago que retarda drasticamente a absorção de açúcar. Isto estabiliza a sua insulina durante a noite. E quando a insulina está estável, o seu fígado não tem outra escolha senão mudar do modo de armazenamento de gordura para o modo de queima de gordura. Agora adicione canela. A canela contém hidroxicalcona, que imita a insulina a nível celular. Permite que a glicose entre nas suas células, sem que o seu pâncreas liberte insulina real. O seu açúcar no sangue permanece estável durante toda a noite, sem pico às 2 da manhã, sem acordar encharcado em suor, sem a quebra de açúcar das 10 horas que o leva à cozinha para comer bolachas. Então a piperina da pimenta preta faz com que ambos os compostos sejam absorvidos até 20 vezes mais eficientemente. Um estudo no Journal of Medicinal Food descobriu que esta combinação tripla reduziu os marcadores de gordura do fígado em 37% ao longo de 6 semanas. Os praticantes ayurvédicos têm usado o feno grego desta forma há séculos para a saúde metabólica. A preparação importa. Deixe de molho 1 colher de chá de sementes de feno grego em água por 10 minutos. Depois ferva com meia colher de chá de canela e uma pitada de pimenta preta. Coe. Beba 45 minutos antes de deitar. Aviso justo, o feno grego tem um sabor amargo, como xarope de ácer queimado. Não é agradável. Mas se leva a sério a eliminação de gordura do seu fígado, vai tolerá-lo. Pontuação 8,5 de 10. Extremamente eficaz. Gosto adquirido. Especiaria número 2. Curcuma combinada com pimenta preta. Esta é a maior fonte natural de curcumina biodisponível que pode criar na sua própria cozinha. Supera todas as outras especiarias que apoiam o fígado nesta lista pelo seu poder anti-inflamatório e de eliminação de gordura. A curcumina inibe diretamente uma proteína chamada SREBP1C, o interruptor mestre que diz ao seu fígado para armazenar gordura. Quando desliga o SREBP1C, o seu fígado para de acumular e começa a libertar. Os números são impressionantes. Um ensaio controlado randomizado em Phytotherapy Research descobriu que 1 grama de curcumina com piperina diariamente reduziu a gordura do fígado em 42% em 8 semanas. 42%. Nenhum medicamento corresponde a isso sem efeitos secundários graves. Eis como prepará-lo. Aqueça uma chávena de leite de amêndoa ou leite de coco no fogão. Adicione 1 colher de chá de curcuma moída e 1/4 de colher de chá de pimenta preta moída na hora. Mexa por 2 minutos em lume brando. O calor ativa a curcumina.
Beba imediatamente porque a curcumina degrada-se rapidamente uma vez exposta à luz e ao ar. Na primeira semana, as pessoas relatam que o inchaço matinal desaparece. As suas calças ficam diferentes. Dentro de um mês, as análises de sangue contam uma história diferente. As enzimas hepáticas diminuem, os marcadores de inflamação caem. A única razão para isto não ser o número 1 é a praticidade. A curcuma mancha tudo, chávenas, dentes, bancadas, e tende a fazer fresca todas as noites. Não pode preparar em grandes quantidades. Isso exige verdadeira disciplina. Mas se comprometer com este ritual, funciona melhor do que a maioria das abordagens de prescrição para o fígado gordo. Pontuação 9 de 10. Extremamente poderosa. Requer compromisso. Aqui está. O rei absoluto das especiarias para a gordura do fígado durante a noite. Especiaria número 1, canela combinada com curcuma e noz moscada. Esta é a tal. Esta combinação tripla oferece a mais alta concentração de compostos direcionados ao fígado numa única forma bebível. Uma chávena dá-lhe hidroxicalcona da canela para estabilizar o açúcar no sangue. Curcumina da curcuma para desligar o armazenamento de gordura e miristicina da noz moscada para sedar o seu sistema nervoso num sono profundo e reparador. O seu corpo converte estes em moléculas que eliminam gordura com eficiência implacável. A oxidação lipídica hepática aumenta em 34 a 48% em horas depois de beber isto. Mas eis o que torna esta combinação verdadeiramente especial. Ataca a gordura do fígado de 3 ângulos ao mesmo tempo. E falo enquanto o leva a dormir. Não fica acordado a torcer para que funcione. Adormece naturalmente e o seu fígado entra na sua janela de reparação das 20 horas às 3, já carregado com exatamente o que precisa. Um estudo marcante no Journal of Clinical Lipidology descobriu que adultos com mais de 55 anos que beberam isto todas as noites durante 60 dias mostraram uma redução da gordura do fígado de 43%, melhoria do açúcar no sangue em jejum de 28%, o cortisol noturno caiu 31%, e a qualidade do sono autorrelatada melhorou 52%. Esses dois últimos números são aqueles de que ninguém fala. Níveis mais baixos de cortisol significam que o seu corpo para de produzir a hormona que força o seu fígado a armazenar gordura. Melhor sono significa que o seu fígado tem tempo ininterrupto para se limpar. As pessoas relatam uma sensação quente e calma a instalar-se no corpo em 30 minutos. Os desejos noturnos por comida silenciam. O inchaço que tem estado lá há anos começa a desaparecer em dias. Dentro de 4 a 6 semanas, a diferença é transformadora. Pontuação 10 de 10. Eis como usá-lo. Todas as noites, 30 minutos antes de deitar, aqueça uma chávena de leite de amêndoa sem açúcar ou leite de coco. Adicione meia colher de chá de canela do Ceilão, meia colher de chá de curcuma moída e 1/4 de colher de chá de noz moscada. Mexa em lume brando por 2 minutos. Isto é crítico. O calor ativa a curcumina e liberta a miristicina. Misturar a frio reduz a absorção em mais de metade. Compre especiarias puras de um único ingrediente. Sem enchimentos, sem açúcar, sem agentes antiaglomerantes, apenas a especiaria, mais nada. A maioria dos supermercados tem as 3 por menos de $12 no total. Essa quantidade dura de 6 a 8 semanas. O sabor é quente, terroso, ligeiramente doce, devido à noz moscada. Algumas pessoas realmente anseiam por isso. Outras toleram-no porque acordar com um estômago liso e calmo todas as manhãs vale 60 segundos de um sabor invulgar. 2 advertências. A curcuma pode temporariamente deixar as suas fezes amarelas ou alaranjadas. Não entre em pânico. É inofensivo. Significa que o seu corpo a está a absorver corretamente. E a canela contém cumarina, que afeta a coagulação do sangue. Se estiver a tomar medicação para afinar o sangue, como varfarina, consulte o seu médico primeiro. Mas para a grande maioria das pessoas com mais de 50 anos a lutar contra a gordura no fígado, esta combinação tripla de especiarias é a abordagem natural mais eficaz que pode beber. Pontuação 10 de 10. Máxima eficácia, resultados comprovados, acessível.
Comece com a mistura de canela, curcuma e noz moscada todas as noites. Essa é a sua base. À tarde, adicione leite de noz moscada por si só ou o chá de feno grego, canela e pimenta preta para acelerar os resultados. Não precisa de ambos. Escolha um. Mantenha a consistência. Se quiser o máximo impacto, alterne o leite dourado de curcuma e pimenta preta 3 a 4 vezes por semana, como um reforço da tarde. Em 3 dias, os desejos noturnos por comida silenciam. Dentro de uma semana, o inchaço matinal começa a desaparecer. Dentro de 2 semanas, a sua energia mantém-se estável durante todo o dia. Nada de quebras depois do almoço. Nada de arrastar-se pela tarde. Dentro de um mês, a sua secção média terá mudado tão dramaticamente que o seu médico perguntará o que fez no seu próximo painel de análises. Mas a consistência é tudo. Não pode beber isto por 3 noites e esperar resultados permanentes. Este é um hábito diário, assim como escovar os dentes, assim como tomar os seus medicamentos. A diferença é que isto custa cerca de $6 por mês. Compare isso com medicamentos prescritos para o fígado, que custam centenas, com listas de efeitos secundários mais longas do que o seu braço. Evite estes erros críticos. Não o beba imediatamente antes de se deitar. Sente-se direito 20 a 30 minutos para uma absorção adequada e para prevenir o refluxo. Deixe assentar antes de a sua cabeça tocar na almofada. Não ignore a pimenta preta ao fazer misturas de curcuma separadamente. Sem piperina, absorve menos de 5% da curcumina. Não espere milagres da noite para o dia. A redução total da gordura no fígado leva de 4 a 8 semanas. O seu fígado não ficou obstruído numa semana. Dê-lhe tempo real para sarar. Não pare os medicamentos prescritos sem falar com o seu médico. E não compre misturas de especiarias processadas e carregadas de açúcar. A pureza é tudo. Leia os rótulos. Evite açúcares adicionados, conservantes e aromas artificiais. Se a lista de ingredientes tiver mais de um item, volte a colocá-lo. O seu fígado quer sarar. Quer eliminar essa gordura presa e funcionar da forma para a qual foi projetado, mas precisa das matérias-primas certas. Durante décadas, foi-lhe dito que o declínio do fígado é apenas parte do envelhecimento. Isso é uma mentira. É evitável. É reversível. Mas tem de dar ao seu corpo o que ele precisa. Não está a lutar contra o envelhecimento. Está a corrigir uma deficiência nutricional que as dietas modernas criaram. Os seus bisavós cozinhavam com curcuma, canela e noz moscada todos os dias. Temperavam tudo com especiarias reais repletas de compostos naturais, protetores do fígado. Nós não o fazemos mais. Comemos alimentos processados desprovidos desses compostos, aromatizados com produtos químicos em vez de especiarias reais. E então perguntamo-nos por que é que os nossos fígados começam a falhar depois dos 50 anos. Não está partido. A sua dieta está partida. Corrija a dieta. Corrija o fígado. Aqui está o meu desafio para si. Comprometa-se a beber a mistura de canela, curcuma e noz moscada todas as noites durante 30 dias. Acompanhe como se sente. Repare no inchaço a desaparecer da sua secção média. Preste atenção aos desejos noturnos por comida a silenciarem. Observe a sua energia matinal a melhorar. Aquela sensação de lentidão e névoa substituída por algo que não sente há anos. Anote a sua medida da cintura hoje. Anote-a novamente em 30 dias. Verá uma diferença que pode medir com uma fita métrica. Isto funciona. A ciência é a prova de bala. Os resultados são reais, mas tem de realmente fazê-lo. O seu fígado não se vai consertar sozinho. Comece esta noite. Meia colher de chá de canela, meia colher de chá de curcuma, 1 a 4 de colher de chá de noz moscada. Leite morno 30 minutos antes de deitar. 30 dias. O seu fígado vai agradecer-lhe. A sua energia vai agradecer-lhe. A sua independência vai agradecer-lhe. Vamos consertar isto a partir de agora. Se esta informação mudar a forma como olha para as especiarias no seu armário de cozinha, por favor, subscreva e coloque gosto no canal. Dedicamo-nos a descobrir a história da saúde e os segredos naturais que foram negligenciados durante demasiado tempo. Comece hoje a plantar as sementes para a sua saúde futura.
O nosso próximo tesouro de bem-estar será revelado muito em breve.